os irmãos abrem suas Bíblias em Salmo 119. Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus estatutos e buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. 10. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Amém? Glória a Deus. Escondi no meu coração a tua palavra. Esconde no teu coração, conserva o que você tem. Irmãos, tudo que é feito aqui, irmãos, todo ensinamento, toda orientação, não é nada do homem, mas sim da palavra de Deus. Você tem que guardar no seu coração. Conserva no teu coração os ensinamentos, os ensinos, a palavra de Deus. Conserva no teu coração, porque só assim, guardando a palavra do Senhor, a verdadeira palavra, nós vamos chegar aonde nós queremos chegar. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por este momento. Agradeço porque você está aqui. Peço para Deus falar com você hoje da maneira que você entenda. Faça essa oração para o Senhor. Fala: Senhor, fale comigo da maneira que eu venho entender a tua palavra. E Deus me dê sabedoria, me dê entendimento para que você venha flutuar hoje no ensinamento. Soberano Deus, eterno Pai, e Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida aqui neste lugar, Senhor. Como a tua palavra nos diz, Senhor Deus, que nós devemos esconder a tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra ti, Senhor. Pai, hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, para não para dar um término, não um ponto final, Senhor Deus, porque nós vamos continuar, Senhor Deus, nessa luta, nessa guerra. Meu Pai querido, mas nós queremos aqui te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Eu quero te agradecer por todos esses domingos que passaram, por essas quinta-feiras, Senhor Deus, de ensino da tua palavra, Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui, Senhor Deus, para completar esse ciclo, Senhor Deus, e começar um outro ciclo, meu Pai. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de cada um que estão aqui, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, de uma maneira que nós possamos entender, meu Pai. Pai, nós queremos nesse momento sabedoria, entendimento, Pai, para compreendermos a tua palavra. Usa, meu Pai querido, o teu servo que vai trazer hoje a mensagem, Senhor Deus, uma mensagem poderosa de conhecimento, Senhor Deus, do teu reino. Meu Pai querido, e a cada um de nós, Senhor Deus, que nós estamos aqui, nós não queremos sair da mesma maneira, mas sair, Senhor Deus, com nossos pensamentos transformados, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Vocês estão alegres aqui essa noite? Glória a Deus. Eu também estou alegre por estar aqui com você nessa noite e poder aprender da palavra de Deus juntamente com você. Eu digo sempre isso, eu gosto de dizer que quando você se dispõe a ministrar a palavra, a ensinar, você também aprende, né? Pelo menos acontece muito comigo. E às vezes você está estudando um texto, um versículo, e que ele te leva a um entendimento que você nunca teve, a uma visão que você ainda não tem da palavra. E isso é maravilhoso, isso só prova que a palavra de Deus ela se renova a todas as manhãs. E você sempre vai buscando se aprofundar no conhecimento da palavra. Quantos gostaram de tudo que nós estudamos nesse último mês? Amém? Teve alguns irmãos que pegaram todinho, acompanharam desde o começo, outros só, alguns, né, pegaram algumas aulas, mas eu acredito que hoje nós estamos finalizando e o nosso convidado hoje ele é um mestre na matéria de escatologia. Eu amo ser ministrado por ele, e ele, além de um pastor, ele é um amigo. Ele já chegou ali, a pastora Regina está recebendo ele. Então, nós estudamos acerca da igreja. E quando nós falamos da igreja, as pessoas pensam logo que é uma instituição,
As pessoas pensam que é um prédio, né, um templo, alguma coisa dessa forma. Mas quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de nós mesmos. A igreja do Senhor. Israel, que prazer te receber. Fique de pé, Israel, rapidinho. Os irmãos que não conhecem Israel, hoje ele é colega de trabalho de Noiracildo, mas nós nos conhecemos há quase 20 anos, né, Israel? 20 anos nós nos conhecemos, né? E é uma honra receber hoje ele aqui, né? Deus abençoe. Vamos saudar nossos visitantes essa noite, Andriele também, está conosco, né? Deus abençoe também. Então, irmãos, nós estudamos sobre o princípio, sobre como a igreja do Senhor começou. Por que a igreja é apostólica? Por que nós somos chamados um grupo de evangélicos? Nós estudamos a história, onde ela se dividiu, como os protestantes chegaram até os dias de hoje. E nós estudamos também que existe uma profecia que determinava o nascimento de Jesus, que determinava a sua morte, que determinava a restauração de Jerusalém, para que nós chegássemos neste dia, neste momento que nós estamos aqui. Pastor, seja bem-vindo, pastor João Batista, pastora Nilda. Tem um lugar aqui, pastora Nilda, a senhora pode sentar aqui na frente, aqui pertinho, pode ficar à vontade. Então nós nos preparamos para isso. E nós já tivemos uma vista, né, inicial sobre os acontecimentos do tempo do fim. Deixa eu perguntar, nós estamos vivendo a penúltima das dispensações, que é a graça, certo? Período da igreja, amém? Todo mundo está afiado, né? Não faça eu passar vergonha não, que eu vou começar a perguntar aí, você responde, tá? Então nós estamos vivendo o período da graça, a era da igreja. E esse período ele vai se encerrar a partir do momento que a igreja for tirada da terra. E é sobre isso que nós convidamos ele, nosso convidado mais especial, ele é um amigo. Eu quero convidar o pastor João Batista Pinheiro, já vem para cá, né? E para os irmãos que conhecem, que já estudaram a escola bíblica, eu tive a honra de ser ministrado por ele. E numa época, há alguns anos atrás, no ano de 2004, 2003, 2004, 2005, eu fui aluno da escola bíblica e foi o ano que ele ministrava a matéria de Apocalipse na escola bíblica. E pude ver ele ministrar várias vezes sobre esse tema e tive a oportunidade de sentar com ele também, discutir com ele na casa dele, na minha casa, algumas vezes também sobre isso. E todas as vezes que eu conversava com ele, eu saía com um nó gigante na minha cabeça. E eu ficava meses estudando e eu digo, eu preciso desenrolar isso. E se vocês acham que eu sei alguma coisa, eu não acredito que eu não sei um terço do que esse homem sabe. E é por isso que eu fiz questão de convidar ele para estar aqui e ministrar este último período. E o que nós temos preparado para hoje? Vai começar falando acerca do arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento? Para quem é o arrebatamento? Depois ele vai ministrar um pouquinho sobre o anticristo. Nós temos algumas dúvidas, algumas perguntas que já foram levantadas. E eu quero passar a palavra para ele, para que o tempo seja aproveitado. Irmão, se você tem dúvida de alguma coisa, você pode me chamar, pastor, faça essa pergunta, eu quero saber isso aqui, porque eu acredito, a dúvida, eu sei que tem uma, então, daqui a pouco, quando ele começar a ministrar, eu já vou entrar nessa palavra com ele, e eu vou estar aqui fazendo a mediação daquilo que vocês, que nós queremos nos aprofundar hoje, tá? Nós não entramos diretamente nas 7 igrejas, nem 7 selos, nem 7 taças, nem as 7 trombetas. Nós vamos falar sobre o arrebatamento, sobre a pessoa do anticristo, quem ele é, como ele se manifestará, sobre a grande tribulação e a vinda de Jesus para pelejar por Israel, depois o reino milenial e o final, o juízo final. Amém? Então, pastor João Batista. Bom, mas o assunto que nós temos a comentar com vocês aqui nessa noite, acredito que vai ter assim em alguns momentos perguntas, né? Que eu creio que vocês devem estar querendo fazer.
e eu não estou querendo responder. É um cabo de guerra, né? Falar das coisas que já aconteceram é muito fácil, porque é a história é tudo aquilo que ficou para trás. A história ela não está para frente, a história é de hoje para trás. Então fica muito fácil qualquer pessoa, qualquer pregador, qualquer psicólogo, qualquer instrutor da palavra falar sobre a história, porque já aconteceu. Agora, você dizer o que vai acontecer é complicado. Você ter coragem de dizer alguma coisa sobre o que ainda não aconteceu. E principalmente dentro de um livro chamado Apocalipse, que tudo muda dentro dele de uma hora para outra. Você vai encontrar Deus dizendo para João: olha, aquilo que era, não é, o que foi, ainda nem é, e o que já foi, ainda será. E aí, como é que fica a situação? Quando nós olhamos para um livro que ele é de um jeito, mostra as coisas de um jeito, e que na verdade não é aquilo que está lá. Aquilo, a maioria, são metáforas, são alegorias, são comparações que Deus vai criar. Por quê? Porque o livro do Apocalipse foi escrito em Patmos, debaixo de um poder romano. Qualquer escritura que saísse da ilha de Patmos para a mão de alguém passaria pela revisão romana, para ver se estavam ofendendo o rei, para ver se estavam criticando o império, para ver se não tinha alguma chamada para uma sedição, para um ataque, um levante. Quem estavam ali em Patmos eram prisioneiros, então eles tinham medo que chegasse algum documento, alguma carta, alguma escrita convocando o povo a uma guerra contra Roma. Então não podia ser escrito literalmente, diretamente, aquilo que se queria dizer. João não podia escrever que o imperador era um monstro, era um dragão, era uma besta. Não, ele tinha que dizer que era uma besta. E aí o imperador lia e não ofendia ele. Ele está ficando louco, irmão. Eu não um velho demente da ilha de Patmos que manda umas coisas aqui que a gente não sabe nada. Ele pega essas cartas, e as cartas iam chegando, e os cristãos iam lendo, e a igreja ia sendo instruída e se preparando para o grande reinado do nosso Deus. Então é isso que é o Apocalipse. É uma carta escrita num período em que ninguém podia escrever diretamente aquilo que queria dizer. E João, muito inteligente, e é claro, direcionado pelo Espírito Santo, escreveu, e ninguém rasgou, ninguém quebrou. Porque não tinha perigo, eles não entenderam. Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente, e é para nós, é para você. Se você vai entender Apocalipse, é porque então é para você. Então Deus escolheu você para compreender. Parabéns, pastor. Você está abordando temas que algumas pessoas não têm coragem de abordar. Alguns pregadores fazem muitos rodeios, porque Apocalipse é complicado. Mas nós temos, antes de entrar aqui em Apocalipse, eu quero falar um pouco sobre o capítulo 20 do Apocalipse, sobre aquele reino milenial, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o arrebatamento da igreja, o momento que a igreja sai daqui. E eu creio que você deve estar curioso que momento isso acontecerá, quando isso vai acontecer. Houve um julgamento agora em abril, no dia 14 de abril de 2023 em Israel, e esse julgamento foi o julgamento de Jesus. Ou seja, Jesus foi julgado dia 14 de abril em Israel. E eu encontrei esse comentário. Eu não sei qual foi o resultado do julgamento, mas 21 rabinos entenderam que Jesus foi julgado arbitrariamente, ou seja, foi um julgamento injusto. E eles descobriram que Anás e Caifás, João e Alexandre na época, não podiam julgar Jesus, porque eles estavam comprometidos corruptamente com Roma. Ou seja, os sacerdotes, os levitas, os escribas, os saduceus, os fariseus, eles estavam comprados pelo Império Romano.
A elite judaica estava debaixo de um compromisso financeiro para que não deixasse Israel se levantar contra Roma. Então, os líderes israelitas, eles seguravam o povo ali debaixo do Império Romano. E ficava fácil para não ter guerra, para não ter problema, para não ter muitos exércitos lá todo o tempo em Israel. Então, Roma subornou a elite judaica. Então, eles eram corruptos, né? E quando eles estavam corrompidos, eles não podiam julgar ninguém, porque eles estavam errados. Só que eles julgavam, porque o povo na época não sabia que eles estavam corrompidos, comprometidos politicamente e financeiramente com Roma. Você vai entender isso, porque você lembra quando Israel estava em Babilônia, que eles colocaram suas harpas nos salgueiros, e os soldados babilônicos disseram: cantem para nós hinos lá de Jerusalém. E eles disseram: nós não entoaremos louvores do nosso Deus em terra estranha. Então, nem cantar em terra estranha eles aceitariam fazer isso. Por quê? Porque Israel tinha um rei, e o seu rei era Deus. E todo judeu sabia que Deus era o rei de Israel. Só que quando Pilatos vai julgar Jesus, e eles insistem que Pilatos o crucifique, Jesus então, Pilatos faz aquela ensinação, chama Barrabás, né, faz uma oferta a quem eles gostariam que fosse libertado, e eles escolhem Barrabás para soltar. E aí Pilatos pergunta: e o que vocês vão fazer de Jesus chamado Cristo, do rei de vocês? E eles disseram: nós não temos outro rei senão quem? Eles podiam dizer: nós não temos outro rei senão Deus. Mas o que foi que eles disseram? Nós não temos outro rei senão César. E quem foi que falou aquilo? A elite judaica. Significa o quê? Que eles agora estavam amando Roma, se submetendo a Roma e aceitando César no lugar de Deus. Então veja bem, a elite judaica estava corrompida, não podia ter condenado nem julgado Jesus. O outro problema, o outro erro, que eles dizem que Jesus foi julgado arbitrariamente, descobriu isso agora, em 2023, e eles descobriram que antigamente tinha que passar 3 dias para poder executar alguém. Teria que ser enviado um mensageiro por 3 dias, avisando que alguém estava preso e precisava de alguém para mediar a sua causa, para ajudar no julgamento, para advogar. E Jesus foi preso à noite, foi julgado de manhã, foi condenado meio-dia e foi crucificado. 3 horas já estava morto, né? Quer dizer, aproximadamente às 19 horas, né? Às 20 horas da noite, no outro dia, já estava morto. Às 3 da tarde, né? Querido, isso foi arbitrário, mas a pior das arbitrariedades que eles encontraram, que aqueles 21 rabinos encontraram, é o seguinte: você lembra que quando Israel saiu do Egito, antes de atravessar o mar, Deus chama o povo de Israel através de Moisés: todo primogênito será meu, de tudo, ser humano ou animais, tudo é meu. Tudo bem, o primogênito dos animais eles deram para Deus, mas os filhos eles disseram: não, nós queremos o nosso primogênito para nós. Então Deus criou uma situação assim: bom, já que vocês querem o primogênito de vocês para vocês, então vocês vão pagar uma taxa, que é o resgate do primogênito, aí em Levítico está isso, e vocês então vão poder ficar com o primogênito para vocês. Só que vocês vão pagar uma taxa por templo, o sacerdote, e com esse dinheiro o sacerdote vai se sustentar, vai sustentar o templo. Então, a partir daquele dia, os judeus ficavam com o primogênito para si,
e pagavam o resgate do primogênito para o templo. Quem não tinha dinheiro para pagar o resgate tinha que entregar o filho. Você está lembrado de Samuel? Foi o que ela fez? Entregou o primogênito. Para quem? Para o templo do sacerdote, para ser criado no templo. E Samuel foi criado, sustentado, cuidado, honrado, respeitado pelo templo. Só que uma outra pessoa também que não podia pagar o resgate. Primeiro, o pai não era o pai legítimo e a mãe não tinha como pagar o resgate do primogênito. E o nome desse casal é José e Maria. Então, o que eles teriam que fazer quando levasse o primogênito ao templo? Eles teriam que pagar o resgate para ficar com o primogênito chamado Jesus. Só que eles não pagaram o resgate. Eles descobriram que o resgate ficou sem ser pago. Se a mãe e o pai não tivessem o dinheiro para pagar o resgate, o filho teria que morar no templo, viver no templo, ser sustentado pelo templo, educado pelo templo, e servir ao templo e se tornar sacerdote. Sabe o que o templo fez com Jesus? Humilhou, espancou, prendeu e o matou. Está errado, não está? Jesus teria que ser criado, sustentado pelo templo e teria que ser considerado sacerdote. Agora, não fizeram isso, então descobriram que eles têm que consertar isso. E eles fizeram o julgamento dia 14 de abril de 2023 em Jerusalém. Não chegou ainda para mim o resultado desse julgamento. Só que há um detalhe. Eles disseram que se Jesus for absolvido desse julgamento, eles terão que pagar o resgate, eles terão que pedir perdão dele, eles terão que aceitá-lo como sacerdote e como o Messias de Israel. Só que há um detalhe também, que Jesus, antes de ser levado para a cruz, ele diz o seguinte: vocês estão me vendo agora e vocês não vão me ver mais. Vocês só vão me ver de novo quando vocês reconhecerem e disserem assim: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês estão me vendo agora, depois vocês não vão me ver mais. Sabe quando é que vocês vão me ver de novo? No dia em que vocês reconhecerem que sou eu. No dia que vocês reconhecerem que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias, que eu sou o Rei de Israel, que eu sou o seu Salvador, aí vocês vão me ver de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: judeus, vocês só vão contemplar o meu rosto de novo no dia em que eu voltar. E vai ser exatamente, eu só posso voltar quando vocês me reconhecerem. Eles julgaram. Eu não sei se Jesus foi absolvido. Se Jesus foi absolvido dia 14 de abril de 2023, então se preparem, porque eles disseram que na hora que eles absolverem, se for absolvido, eles vão reconhecer Jesus como Rabino de Israel e como Messias de Israel. Isso significa o quê? Que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Você está entendendo nessa noite? Na hora que eles reconhecerem, pedirem perdão, pagarem o resgate, disserem: Senhor Jesus, o Senhor é o Messias lá que está escrito. Nesse momento, se prepare, Jesus Cristo já está às portas. Se ele já vai voltar para os judeus, imagine para a igreja. Porque para a igreja ele vem primeiro. Ele vem buscar a igreja primeiro. Para Israel vai ser aquele trabalho todo na grande tribulação para resgatar 144 mil selados das 12 tribos
cada tribo 12.000. Bom, isso dá mais ou menos a entender a você a distância que nós estamos do arrebatamento. O julgamento já foi feito, reconhecimento tem que ser publicado, e na hora que eles aceitarem isso, reconhecerem isso, Jesus está às portas. Só que antes ele vem primeiro buscar a igreja. Bom, agora, já que nós sabemos a distância que nós estamos do arrebatamento, então nós precisamos entender que logo após o arrebatamento da igreja vai acontecer algo tremendo, algo chamado a grande tribulação. Isso é assustador. Pois não? Fazer algumas pontuações. Sim, senhor. Eu gostaria que o senhor explicasse, eu já expliquei, mas eu quero que o senhor diga com as suas palavras o que é o arrebatamento. Nós já entendemos quando e o período onde nós estamos aguardando. O que será o arrebatamento? O arrebatamento, a primeira palavra, no sentido da palavra, é roubar, arrancar, com violência, né? O que significa o arrebatamento da igreja? Significa a inauguração de um período em que é o desenrolar dos acontecimentos até chegar no juízo do grande trono branco. Só que o arrebatamento é exatamente um ponteiro que separa duas grandes épocas. Primeiro, o fim da era da graça e o começo de um período que Israel vai passar junto com aqueles que não foram arrebatados da igreja, que não foram arrebatados, também estarão passando por essa situação. Mas o arrebatamento será, acima de tudo, um cumprimento de centenas, de milhares de profecias que diz respeito à conclusão da era da igreja na terra e à consumação do tempo dos gentios. Tá? O arrebatamento encerra a história da igreja na terra. Só para você ter uma ideia, a igreja não foi vista nas 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel esconde a igreja, porque a igreja vive num período de 2.000 anos, a partir do Pentecostes até o dia do arrebatamento. Isso é incerto, esse período não significa que serão 2.000 anos completos. Nós temos uma visão lá no tabernáculo, nós temos o lugar santo e nós temos o lugar santíssimo. O lugar santo, ele dá a entender que aqueles 2.000 metros cúbitos, né, significa os 2.000 anos que a igreja passa na terra, e depois os 1.000 metros cúbicos do lugar santíssimo se refere ao milênio. Mas existem duas coisas nisso aí que não entram. Primeiro, na 70 semanas de Daniel, a igreja não aparece, porque a igreja é a noiva, e a igreja ela está escondida, ela pertence ao noivo. Nenhum profeta, a não ser lá no início, nós encontramos Enoque falando, dizendo que Jesus Cristo desceria com miríades e miríades. Ele já vê de trás para frente. Enoque, lá no começo, vê os últimos acontecimentos, já Jesus voltando para a terra com a igreja, já de lá no céu voltando. Olha como como é engraçado, né? Enoque, lá em Gênesis, que viveu naquela época, vai falar da igreja já retornando do céu, depois da grande tribulação, para a terra, já para reinar, para governar, né? Só que há um outro homem que vê o início, o meio e o fim. Não é Daniel. Daniel tem mais ou menos um vislumbre muito
que, quando ele vai continuar escrevendo o que ele viu, Deus manda ele selar o livro. No capítulo 12, Deus diz: Daniel, sela esse livro. Ninguém mais pode saber o que está aí, ninguém pode ler mais. E Daniel sela o livro. Ele está escrevendo, ele está vendo visões, ele começa a escrever. E ele vai começar a falar sobre as 70 semanas, ele vai falar sobre a reconstrução do templo, ele vai falar sobre o período em que Jesus vai viver, vai ser morto, vai falar sobre a última semana, que é a grande tribulação. Porém, aqui que ele descreveu, né? Vocês também, matemática já está bem esclarecida para vocês, né? E aí, só que Daniel não vê a igreja. Mas tem um homem que vê o começo, o meio e o fim. Você sabe quem é, né? O mesmo que escreveu um evangelho, 3 epístolas e um livro profético. João. Não é o João Batista, é o João evangelista. Ele consegue ver o início, o meio e o fim. João, no seu livro, no seu evangelho, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vê antes que existisse ser humano, só tinha Deus, e Deus ainda era em forma de palavra. Então é bem antigo, né? João consegue enxergar antes que existisse tudo, quando ainda quase não existia nada. Não vou dizer existia nada, porque existia já o Verbo. Aí João vai ver esse Verbo e ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João então vê aqui, ó, vê a cruz, o Calvário, o Cordeiro ressuscitando mortos, curando enfermos, multiplicando pães. O Verbo se fez carne, habitou, então nós vimos a sua glória. Mas depois João vai ver lá no Apocalipse já esse Verbo que se fez carne, montado num cavalo branco, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Novamente o Verbo que ele veio antes e durante e depois. E Deus dá a ele o privilégio de poder escrever essas coisas profundas que muitas vezes a gente fica assim meio preocupado, sem saber o que realmente é. João conseguia, com aquela simplicidade, uma pena e tinta e papiros, escrever, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de conhecer Deus melhor. Eu vejo o Apocalipse como um presente para nós. É um despertar, pastor. Apocalipse é uma forma que Deus está dizendo: eu não vou deixar vocês ficarem atônitos sem saber o que está acontecendo. Eu vou dar uma carta para vocês, eu vou dar um GPS para vocês. Vocês vão saber o que vocês estão pisando, onde vocês estão indo, em que momento vocês estão. Ou seja, eu vou deixar desvendado para vocês. É fácil. Apocalipse é o livro mais fácil que tem de você compreender. Até porque é ele que vai te advertir e vai dizer: ei, acorda, o tempo está acabando, estamos indo embora. Deus não seria um Deus bom se ele nos deixasse sem a bússola, se ele nos deixasse aí perdidos. E aí o que está acontecendo? Eu não sei. E os tempos, e as profecias, e já aconteceu, eu não sei de nada. E aí de repente eles voltavam: eu estava esperando. Então Deus é maravilhoso, nos deixou o livro do Apocalipse. Só que tem gente que tem medo dele. Dragões, besta, 10 chifres, gafanhotos, com cabeça de leão, com cabelo de boneco. Ai meu Deus, são terríveis. Tem medo, né? O que você acha? Você gosta disso? Glória a Deus. Quando nós éramos católicos, a minha mãe me disse: filho, vai chegar um dia que uma besta fera vai vir voando. Ele é um monstro muito feio, não sabia de nada.
E aquele monstro terrível vai vir voando. E quando ele chegar, ele vai parar na frente das casas. E você sabe por que nós, sabe por que nós levamos o domingo de Ramos para a igreja palha? E nós levamos aquela palha, o padre benze. E aí a gente faz uma cruz com aquela palha. E a gente prega na porta da casa da gente. Quem aqui teve um cruz de palha na porta? Quem aqui? Não tenha vergonha não, eu tinha. Obrigado, irmão, pela sua sinceridade. Obrigado, irmão. Aí a minha mãe disse assim: meu filho, sabe por que nós colocamos essa cruz de palha na porta, benzida pelo padre, no domingo de Ramos? Exatamente para que a besta fera, quando chegar na porta que ela vê a cruz, ela vai embora. A casa que não tiver a cruz de palha, ela vai entrar e vai derrotar todo mundo. Está vendo a explicação? Minha mãe desvendou esse mistério. E muita gente que usa não sabe nem por que usa. Só porque alguém mandou. Bom, então, algumas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Nada mais é do que revelação. A palavra grega para esse nome, Apocalipse, é esclarecer, desvendar, mostrar e revelar. Então, é difícil? Tem alguma coisa oculta? Tem alguma coisa escondida? Não. Ele esclarece, ele revela tudo que a Bíblia não consegue explicar. João, da ilha de Patmos, desvendou para nós. Ok? Está complicado para vocês? Acho que vocês já entenderam muito bem, né? Agora, vocês sabem que nós estamos exatamente nos últimos dias, tá? E nesses últimos dias, quando a Bíblia fala último dia, eu vejo duas coisas na palavra. Último dia é tempo ruim e é tempo bom. Explica isso, pastor. A Bíblia diz que nos últimos dias, lá em 2 Timóteo 3, sobrevirão tempos difíceis, vai ser ruim. Mas Joel diz assim: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tá, pastor, então e agora? Agora o senhor deu um nó na nossa cabeça. Vai ser bom ou vai ser ruim? E agora? Queridos, vai ser ruim para o mundo, vai ser excelente para o povo de Deus, vai ser terrível para a humanidade, vai ser maravilhoso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O problema muitas vezes é que a gente interpreta como o mundo e o mundo interpreta como igreja. O mundo está pensando que vai ser maravilha. Aí eles acham que vai ser legal para eles. Aí a igreja, quando vê, aqui vai ser difícil, vai ter só problema. Não. A Bíblia está dizendo que nos últimos dias tem dois rumos, e tu vais ver que Isaías vai dizer que o fim que Deus escolheu para nós não é o fim que tem para o mundo. O fim que Deus escolhe, tem dois fins no céu, tá? Tem dois fins. E você que escolhe como é que termina para você. Alguém disse que cada ser humano recebe 1 milhão, 50 mil e 200 horas. 1 milhão, 50 mil e 200 horas de vida, aproximadamente. Aí quando você traduz isso em ano, vai dar 87 anos e 6 meses. Cada um de nós recebemos essa quantidade, está lá depositado na sua conta. Aí vai depender de você ultrapassar isso aí ou encurtar isso.
A minha mãe já está em 93. Ela já passou do prazo, né? O prazo era 87 e 6 meses. Nós temos uma irmã na igreja que a mãe dela faleceu com 87 anos e 6 meses. Exato. Incrível, né? Então veja bem, mas tem aqueles que encurtam sua vida também. Aquele filho que não obedece pai e mãe, o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você viva bem, olha só, viva em paz, próspero, sadio, e se prolongue a tua vida sobre a terra. Isso é profético, tá? Isso aqui fala de viver muitos anos e fala de também ter o privilégio de viver a eternidade. Quando você honra seu pai e sua mãe, você pensa que você está só fazendo um favor para ele, você está fazendo para você. Porque você vai viver aqui na terra para a eternidade junto com Jesus Cristo. Porque, meu querido, honrar pai e mãe já é a promessa. Já tem uma promessa, você vai ter vida longa. Vida longa quer dizer vida eterna. Além de viver muito, ainda vai viver a eternidade. Você está entendendo nessa noite? Então você pode encurtar a tua vida. Todos recebem 1.050.200 horas. Mais 87 e 6 meses. Mas a maioria está encurtando. Coca-Cola te leva 10 anos. A Coca-Cola te leva 10 anos, tá? Aquele cigarrinho que você usou te levou em 10 anos. A bebida que você bebeu te levou em 10 anos. Vai 30 anos, né? Aí não obedeceu pai e mãe, vai mais um tempinho aí. Aí tu vê hoje essa turma jovem morrendo. Jovem morre. Meu Deus, a moto, não sei, droga, overdose. Encurtou a vida. Então veja bem, Deus tem 2 fins para nós. E somos nós que escolhemos. É você que vai direcionar o fim que você quer para Deus. A maneira como você vai viver aqui nessa terra. Tá bom? Já era para ter morrido há algum tempo atrás, uns 4 anos. Eu decidi parar de tomar refrigerante, comer açúcar, umas coisas aí de massa, e Deus aumentou. Eu estava bem magrelo, né? Pois eu já ia embora naquele tempo. Já estava dando tchau para você já de costa, né? Aí eu parei, cortei um monte de coisa, e aí Deus me permitiu engordar de novo, né? E estar aqui com vocês mais uma vez, graças a Deus. Muito bem. Então, arrebatamento encerra o período dos gentios na terra. Um detalhe agora, não lia livro, tá? Dando só uma palhinha aqui rápido para nós lermos os versículos que você vai precisar ouvir. O arrebatamento encerra o período dos gentios para a salvação dos gentios pelo processo da graça. A graça, ela vai andar conosco até no dia do arrebatamento da igreja. Depois ela encerra para a igreja vai embora e vai ficar aqui Israel para ser salvo e aqueles que não serviram a Deus como deveriam ter servido e vão entender isso depois, tarde demais. Ok? A Bíblia vai dizer que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, o tempo dos gentios vai completar. E uma coisa completa significa concluiu, encerrou. Já está completo, já terminou. Você construiu, você não tem que fazer mais nada. Então, encerrou. Lembra quando a lei e os profetas vigoraram até João? A lei também completou. Jesus disse: eu vim cumprir a lei. A lei encerra lá no Calvário. A graça também vai ser completa, vai encerrar no dia que a trombeta de Deus tocar. E um detalhe aqui: no arrebatamento é Deus que vai tocar a trombeta.
Anjos vão tocar trombeta lá no livro do Apocalipse, no período da grande tribulação. Mas lá em Tessalonicenses, quem toca a trombeta é Deus. A trombeta de Deus, Zora, é Deus que vai. Agora ele vai pegar uma trombeta? Não. A voz dele. O que João diz? Voz de trombetas, voz de muitas águas, um barulho ensurdecedor. A igreja vai ouvir o som da voz do noivo vindo soprar. Pastor, somente a igreja vai ouvir ou todos ouvirão? Tá, vamos lá. Os irmãos lembram que Paulo, na estrada de Damasco, ele ouve a voz, ele vê a luz, os homens que estavam com ele ouvem o trovão, não ouve voz, só trovão, e não entende as palavras claras, não vê a luz, só ouve o trovão. Quando Moisés estava em cima do Monte Sinai falando com Deus, o que Moisés ouvia? A voz e as palavras de Deus. O que o povo ouvia? Relâmpagos e trovões. Um detalhe interessante lá de Mateus. A Bíblia vai dizer o seguinte: onde tiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Você sabe o que significa isso? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. A tradução original diz. Abutre na nossa cabeça são urubu, né? Mas a Bíblia, a tradução original do grego diz águias. Quem é o cadáver? Quem morreu? Jesus. Onde ele se manifestar, as águias vão voar para lá. Quem são as águias? O que foi que Isaías escreve dizendo? Os jovens se cansam, se fatigam, mas os que confiam no Senhor são como águias que voarão, subirão e não se cansarão. Então note bem, o que significa isso? A pergunta dele foi: vamos ouvir? Vamos lá. Jesus vai dizer um detalhe seguinte: aquele dia vai ser mais ou menos assim. Vai estar dois no campo, vão estar dois, um casal dormindo, vão estar dois moendo, e um será levado, deixado o outro, mas de repente alguém vai dizer: ei, ele está ali em cima da montanha, ele está ali em cima do eirado, ele está ali na campina, ele está em cima da casa, ele está ali, vamos lá para... Não, preste atenção. Queridos, a Bíblia está falando aí, não é de salvos que vão ver. A igreja não vai precisar ver. A igreja vai sentir. Preste atenção. Você está aqui no seu bairro, mas de repente tem um cadáver dentro de uma mata desse lugar. E o vento está soprando leste a oeste. Para que lado o sol nasce? Então vamos imaginar que o cadáver esteja para o oeste. E o vento está soprando de oeste para leste. E tem corvos lá para o leste. E eles, no meio da corrente de ar, eles vão sentir. E eles vão voar. E eles vão girar bem em cima onde está o cadáver. E eles vão descer. Porque eles sentem. A águia sente. O corvo sente. O abutre sente. Eles precisam ver o que Jesus estava querendo dizer. A igreja vai sentir que o arrebatamento está para acontecer. Querido, eu não tenho dúvida que nós vamos acordar um dia e nós vamos sentir: está acontecendo. Eu estou sentindo algo diferente hoje. O dia é diferente. O amanheceu diferente. Aleluia. Eu creio nisso. A igreja vai sentir que o arrebatamento está chegando.
Porque a igreja está sentindo já, a noiva está sentindo o barulho já dos ruídos, dos passos do seu noivo descendo nas nuvens dos céus. Você sabia disso? A natureza já está sentindo, o ecossistema já está sentindo, a igreja vai sentir que Jesus está voltando. Você vai acordar uma manhã e você vai ver que o dia não está normal. Leia um livro chamado Dizem que Cristo Voltou Essa Noite. Baixe na internet, não sei se ainda existe esse livro. Dizem que Cristo voltou essa noite. Alguém teve uma visão do arrebatamento antes. O que as pessoas começaram a sentir no dia do arrebatamento. Um dia estranho, uma coisa diferente. As pessoas começaram a sentir. De repente as pessoas começaram a olhar um pouco e dizer: não está normal hoje, tá? Tem alguma coisa que não está igual ao outro dia. Queridos, é isso que Deus vai dizer lá em Mateus sobre: não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os animais perceberam? Perceberam. Noé percebeu? Percebeu. Os filhos de Noé perceberam? Perceberam que o dilúvio estava chegando, né? A igreja também vai perceber. Se você tem o Espírito Santo e o nome de Jesus, você vai perceber. Antes da chuva o tempo muda. Antes de começar a chover. Antes da chuva, é verdade, o clima muda. Agora, você quer ter mais ou menos noção disso? Jesus disse: será igualzinho no dia de Noé. Igual no dia de Noé. Então presta atenção. Deus manda fazer a arca, constrói, coloca os animais, fecha a porta e passaram 7 dias, não foi? 7 dias em profecia, ou é 1000 anos ou é 1 ano. A Nabucodonosor foi 1 ano. Lá para Daniel também 1 ano. Mas vamos lá. Será como no dia de Noé. Depois que constrói a arca, tranca os animais dentro e passa 7 dias e o dilúvio não cai. Então vamos ver. Jesus vai dizer que, assim como a figueira, né, ela flora no próximo ao verão. Então, olhem para a figueira, que é Israel. Quando ela florir, chegou. É o momento, vai acontecer. Israel é a figueira. A figueira foi plantada em maio de 1948. E Jesus disse: não passa nessa geração sem que isso aconteça. Uma geração são 70 anos. E a figueira foi plantada em 1948. Israel volta para sua nação. A ONU permite que Israel se torne Estado. E aí eles são plantados. A figueira foi plantada. Ela não floresceu em 48, ela foi plantada. Sabe quando ela floresceu? Em 2018, quando Donald Trump foi lá e determinou uma embaixada em Jerusalém e permitiu, autorizou Israel como Estado, e aí virou uma potência. Ali Israel floresce, 2018. A figueira floresce em 2018. Foi plantado em 48 e floresce em 2018. Sabe quantos anos dá? De 48 para 2018, 70 anos. Uma geração. Jesus disse: não passará essa geração sem que isso aconteça. Terminou a geração em 2018. E por que Jesus não voltou? Porque Jesus disse: será igual no dia de Noé. Quantos dias passaram dentro da arca? Antes da água chegar, antes do dilúvio? 7 dias. Significam 7 anos. Nós estamos agora em 2023. Sabe quando termina o prazo de 7 anos? 2025. A maioria dos teólogos, ele diz assim, com maior convicção: o prazo máximo é 2025. Pastor, o senhor pode provar isso fisicamente? Posso. A igreja nunca se expôs tanto como se expôs agora nesse período eleitoral. A
A igreja foi para a rua, xingou, ofendeu, brigou. E o mundo viu o tamanho da igreja e o poder que ela tem. E o mundo se revoltou contra a igreja. A igreja vai ser perseguida, tá? E já começa possivelmente esse ano. Se prepare. A igreja vai ser perseguida. Pastor, o senhor disse que vai ser bom ou vai ser ruim no final? Note bem, a igreja vai subir daqui chorando. E pastor, o senhor disse agora que vai ser uma maravilha para a igreja? A Bíblia diz que Jesus vai enxugar nos nossos olhos o quê? Toda lágrima. E só tem lágrima quem chora. Ou seja, a igreja vai subir esmagada, moída, perseguida, chorando, mas cheia da presença de Deus. Você está entendendo? Estamos no período do fim e a igreja vai sofrer fisicamente, espiritualmente. A promessa de Jesus Cristo não é para o físico, para a igreja, é para o espiritual. É avivamento, é crescimento, é multiplicação, é a presença de Deus, é os milagres acontecendo no meio da igreja, o mundo se revoltando e perseguindo. Sabe por que a igreja precisa ser perseguida? Porque a igreja só produz quando apanha. Jesus disse: eu sou o caule, vocês são os ramos. Onde é que nasce as azeitonas? Na oliveira, na ponta dos ramos. A igreja só produz, só se colhe azeitona batendo nos galhos para cair as azeitonas, para produzir o azeite. A igreja só produz debaixo de uma pressão. Um motor só anda, só funciona, só tem força para empurrar o seu carro se não tiver nenhuma brecha entre os anéis de segmento e as camisas do pistão. Se criar, se roer, se arranhar, se riscar, se criar um espaço, o motor perde a pressão, aí a combustão não aciona dentro da sala de válvula, onde acontece a explosão do combustível com o ar, o gás e a faísca. Se tiver bem justo o pistão na camisa, com os anéis de segmento, na hora que explode o fogo em cima do pistão, ele empurra o pistão para baixo e o seu carro sai disparado com força total. Se tiver falha, se tiver brecha, se tiver espaço por onde escapa aquela pressão, o carro não tem força nem para subir uma ladeira. A igreja vai estar debaixo da pressão do mundo empurrando para baixo e o Espírito Santo puxando para cima, e a igreja vai subir em direção ao céu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A pressão do anticristo e do Espírito Santo. Pense. Isso é maravilhoso, igreja. Pastor, então vamos sofrer, vamos apanhar, vamos ser humilhados. Pastor, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não vai passar, mas vai entrar, vai pisar, vai dar alguns passos dentro da grande tribulação. Para quê? Para que ela sinta o sabor do arrebatamento. Como é que eu vou querer ser arrebatado se for tudo mil maravilhas aqui? Para que eu vou querer ir para o céu se aqui já está o céu? Já estou no céu. Pastor, mas então vamos sair daqui debaixo de pressão? Paulo vai dar mais ou menos um vislumbre. Ele vai dizer assim: a tua leve e momentânea tribulação. Estou sofrendo demais. Deus diz: não, meu filho, não está sofrendo nada. Não, o senhor não está vendo, não está aguentando meu sofrimento, eu não aguento mais. Filho, isso não é sofrimento, não. Não, o senhor está
Aí Paulo disse: olha, essa tua leve e momentânea tribulação não vai se comparar ao peso de glória que tu vai receber na presença de Deus. Ou seja, quando você chegar lá e você trocar a tua leve e momentânea tribulação, e você vai receber sobre teus ombros uma coroa de glória maravilhosa. Aí tu vai acreditar: ah, Senhor, era mesmo? Aquele probleminha, aquela perseguição dos irmãos, aquela rejeição, aquele sofrimento, os irmãos me perseguindo, o mundo me perseguindo, o diabo não te vê. Ah, Senhor, era mesmo? Era só um negocinho, eu estava fazendo aquele barulho todo. Te alegra? Paulo disse: alegrai-vos na tribulação. Perseverança. A tribulação gera perseverança, paciência. E aí, a gente troca tudo isso. Para de reclamar. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo no melhor momento da história da igreja na terra. Tu quer tribulação? Peça para Deus te mandar para o Iraque, Afeganistão. Peça para Deus te mandar para os países islâmicos. Tá bom demais. Graças a Deus. Bom, aí termina o arrebatamento, começa a grande tribulação. Aí a igreja anda alguns passos. Ela não atravessa. Ah, a Bíblia Sagrada não vai passar. Não vai passar. Porque passar é atravessar. É começar e ir até o final. É isso que é passar. Agora, Israel estava no Egito e ele passa por 10 pragas. Só que Israel passa as primeiras 3 pragas junto com o Egito. Sofrem juntos. Rios transformam em sangue, rã e mosca. Essas 3 pragas, Israel passa junto com os egípcios. Só que de repente Deus faz uma separação. E somente as 7 últimas pragas caem somente sobre os egípcios e não mais sobre o povo de Israel. E Israel é a igreja hoje, espiritualmente. Então a igreja vai entrar sim na grande tribulação. Ela não vai atravessar a grande tribulação. Para que ela vai passar? Por que ela vai entrar? Para ela sentir o sabor do arrebatamento. Porque a Bíblia vai dizer que se ele não abreviasse os dias, nenhuma alma se salvaria. Ok? Então a grande tribulação, e na grande tribulação surge um personagem que eu vou te dizer uma coisa, hein? Será um dos melhores homens que a história já mostrou. Ele se revela no livro do Apocalipse, no capítulo 5 e 6. Ele é um homem que vem montado num cavalo branco, que faz parte dos 4 selos iniciais. São 7 selos, mas os 4 selos iniciais fala sobre 4 cavalos, um branco, um vermelho, um preto e um amarelo. E esse cavaleiro do cavalo branco, ele traz um arco, ele não traz flechas. Por que ele não traz flecha? Porque ele não vai guerrear, ele vai dialogar, ele vai conversar, ele vai ser um homem bom de conversa, ele vai ser um homem que tem a retórica. Vocês lembram que Adolf Hitler só precisava de 10 minutos e ele convencia uma pessoa a virar nazista? Incrível, ele ficava um dia todo em pé, só com uma perna, falando na sua tribuna. Fazia isso só com propósito, mesmo para as pessoas verem que ele era um homem muito forte. Conseguiu convencer rapidamente os jovens na Alemanha, na Austrália, em vários lugares. Assumiu vários países, juntou todo mundo, fez uma guerra mundial, ou praticamente mundial, né?
Naquele tempo também o mundo era pequeno, tinha poucos países, menos do que agora, é claro. Mas o mundo disse que o Hitler era o anticristo. Em primeiro lugar, você pode pôr aí o significado da palavra anticristo, significa contra Cristo. No extintor é anti sempre, é contra o incêndio. Então anticristo quer dizer contra Cristo, ele não é anti de Cristo, ele é contra Cristo. Então quando você olha, Paulo vai dizer que João vai dizer que muitos anticristos já vieram. Ou seja, muitos contra Cristo já vieram. Queridos, eu vou te mostrar na Bíblia que um anticristo dentro da igreja. Se segure lá. Que horas termina aqui, pastor? Pode ir. Nós temos aqui, numa das cartas que João escreve, ele comenta sobre um certo cidadão que ele envia pessoas para estarem lá na igreja, e aquele homem não deixava ninguém entrar para pregar a palavra. E você tem aí as epístolas de João, a terceira epístola de João, ele vai falar sobre um cidadão chamado Diótrefes. Já viu esse nome? Não coloque esse nome nos seus filhos, por favor. Porque tem uns irmãos que colocam o nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu encontrei os três amigos de Daniel na língua babilônica. E pensa nos meninos complicados, né? E eu disse, irmã, por que só pôs esse nome? Porque eu achei lindo. E eu encontrei esse Diótrefes, e olha o que esse rapaz faz. Terceira carta do apóstolo João, e ele escreve o seguinte aqui, ó. Só tem um capítulo, né? Terceiro João. E versículo 9: eu tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, ele quer ser importante, ele não nos recebe. Isso aqui é o João do Apocalipse. O Diótrefes era o pastor. Viu, né? Ele não colocou aqui o nome da igreja que esse Diótrefes pastoreava. Era um missionário batizado em nome de Jesus. Não sei se foi batizado no Espírito Santo, era pastor. Ele era um dos responsáveis pela congregação. Não nos recebe. Por isso, se eu for, eu trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Diótrefes falava de João, de Pedro, de Tiago, de Filipe, de André, falava da igreja, falava do ministério. Meu Deus! E não contente com isso, ele não recebe os irmãos, os missionários, evangelistas que João mandava, e impede os que recebem de recebê-los, e os lança fora da igreja. O pastor Diótrefes, ele não aceitava os apóstolos irem lá na igreja dele, e se alguém recebesse em casa, ele expulsava aquela pessoa que recebeu o pastor, que recebeu João, os apóstolos, expulsava da igreja. Isso existia. Eu queria ser o tempo de João, de Paulo, de Pedro. Lá não tinha problema, pastor. Pastor, às vezes eu chego em alguns lugares, os irmãos me perguntam, pastor, eu quero conversar com o senhor. Olha, o pastor aqui está. Eu não quero saber de nada, não. Não, pastor, no tempo de Paulo. Vá no tempo de Paulo.
igreja que Paulo escreve tinha um filho que dormia com a madrasta. Ai, gente, tinha uma turma que praticava incesto, era filho com pai com filho. Meu Deus! Lá nessa igreja aqui, o pastor não aceitava os apóstolos. Já pensou João chegando aqui agora? Ele ia para o banco agora e entregar logo o microfone para ele. Já pensou Pedro chegando aqui agora? Tiago, Felipe, André, Estevão, aleluia. Já pensou? Mas esse pastor aqui, idiota, filho, eu acho que esse nome deveria ser traduzido para idiota, alguma coisa assim, né? Mas que era mais ou menos isso que eles queriam dizer e ficaram com medo de escrever logo em português, né? Queridos anticristo, isso aqui, ó, é contra Cristo, contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus. Então, note bem, aí muita gente virou anticristo, o Papa virou anticristo, o Olinda virou anticristo, o Mussolini virou anticristo, o Mao Tse Tung virou anticristo, o Xi Jinping é anticristo, meu Deus, o Putin é anticristo, todo mundo é contra Cristo. Só que eu descobri que o Putin é católico, vai na igreja, mano, e reza, ama Jesus, é incrível. Aí todo mundo virou anticristo. Aí de repente, cadê? O pessoal morreram, não são mais, e agora? Quantos pregadores disseram, é o fulano que é o anticristo? Mas quem realmente é o anticristo? Vamos ver se nós conseguimos. O nosso presidente, a maioria já foram anticristos. Anticristo ou contra Cristo todas as pessoas que se levantam contra aquela cruz lá no Calvário, porque Jesus não nos salvou na manjedoura, não nos salvou fazendo milagres, não nos salvou multiplicando pães, Ele nos salvou quando o sangue dele se derramou sobre aquela montanha do Calvário. Então todos aqueles que se levantam contra o Cristo lá da cruz, ele é anticristo. Por quê? Porque aquele é o plano perfeito que Deus criou para nos salvar. E Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a cruz é a porta. Quem entra pela cruz achará pastagem. Essa palavra pastagem quer dizer terá alimento, terá uma mesa, terá vida eterna, terá uma eternidade cheia da presença de Deus. E eu descobri que a eternidade, a vida eterna e a eternidade são duas coisas. A eternidade é daqui para sempre. A vida eterna, nós já estamos nela. Quando perguntaram a Jesus que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus como o único Deus. A vida eterna começa na tua vida no dia que você foi batizado em nome de Jesus Cristo. No dia que você foi selado pelo Espírito Santo, ali já começa a vida eterna na tua vida. Se você cuidar dela, se você zelar por ela, na hora que tu entrou na cruz, que tu colocou o teu pé, depois da cruz é uma porta, imagine que é uma porta, a porta abriu, você colocou os pés, você passou, Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, quem entrar por mim, entrará e sairá já bastante. Na hora que você entrou, que você colocou os pés do outro lado da cruz, você já estava dentro da vida eterna. Você não sabia disso, né? Você já está dentro da vida eterna. Se Jesus voltar agora, você já está dentro da vida eterna. Aí daí vai começar a eternidade. Mas a vida eterna já começa agora. Paulo disse que nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Querido, eu não me sinto mais aqui não. Eu não me sinto mais aqui na terra. De vez em quando eu vou andando aí, eu me imagino já. Eu não me sinto mais aqui, pastor. As coisas do mundo não me fascinam mais não.
Sinceramente. Deus tem nos abençoado, tem me dado coisas, mas essas coisas não me fascinam, não tem brilho em mim. Porque eu estou olhando para algo maior, algo melhor. Tá, então, assim que a igreja vai embora, o anticristo se revela. Quem é o anticristo? Nós temos tempo para falar sobre o anticristo? Que horas termina? Que horas são agora? Você está terminando hoje? O anticristo, nós vamos encontrar ele em vários lugares na Bíblia. Mas de que forma, pastor? Espiritualmente, influenciavelmente, ou seja, uma força, um poder. Nós o encontramos. Nós encontramos ele lá no Jardim do Éden, nós encontramos em Babilônia, nós encontramos em Jerusalém, nós encontramos na época medieval e nós encontramos hoje. Primeiro, o anticristo faz parte de uma cúpula, de uma tríade, de uma trindade, digamos, né? O anticristo, ele é uma conexão, ele não sobrevive só, ele não consegue sobreviver só. E uma das coisas que nós encontramos hoje de grande valia, de grande influência nas mãos do anticristo, é isso que você usa nas mãos hoje, a internet. Queridos, um certo cientista disse alguns anos atrás: nos últimos dias nós seremos governados por algoritmos e inteligência artificial. Tá? Já estamos liderados pela inteligência artificial, por algoritmos, pela internet. Nós já não pegamos mais tanto dinheiro, a gente já paga, transfere, recebe, a gente nem vai mais no banco. Só que ainda está muito complicado, porque é um celularzão feio, grandão que o ladrão leva. Você sabe o que o Elon Musk disse um dia desse? Nós já estamos produzindo óculos que a lente do óculos é uma tela e você pode dirigir, andar já aqui, ó, vendo toda a internet aqui na lente. Ele disse mais, e isso já está avançado. Nós já estamos preparando a lente de contato para colocar no olho da pessoa, e a pessoa, quando acordar, ela já acorda conectada. Que maravilha, que coisa boa, né? Que coisa interessante para aquela turma que vive 24 horas conectado. Querido, o anticristo vai precisar da internet. Por quê? Porque a internet é uma das maiores ilusionistas do mundo. As pessoas conseguem namorado, casamento pela... As pessoas aprendem a resolver problemas com um óculos digital na frente de uma tela em 3D, e ali eles resolvem tudo. Só que quando chega na vida real, ele não consegue resolver os problemas familiares colocando um óculos digital e tentar e pensar que o problema é cibernético. Não é do mundo real. Aí note bem, o anticristo vai precisar, para dominar a humanidade, exatamente de uma inteligência que não é do mundo real. Por quê? Porque nós vamos fazer uma leitura aqui da Apocalipse 13, que alguém vai produzir efeitos entre o céu e a terra, aqui no primeiro céu, porque nós temos 3 céus.
Nós temos o céu da terra, até na nuvem da estrela para cima, onde está o trono de Deus. Então, no primeiro céu, vai ser feito muitas imagens, muitos vídeos, muitas aparições. E eu não sei se você ouviu falar do projeto Bluebeam, que é um projeto que eles estão criando pela NASA. Eles jogam efeitos sonoros, som de trombeta, imagem nos céus, luzes, aspirais, seres, animais, baleias, tigres. Eu tenho alguns vídeos de baleias gigantes voando, tigres correndo em cima nas nuvens. E eles estão criando imagens de Cristo para tentar dominar a humanidade, porque eles sabem que o cristianismo consegue mover o coração das pessoas. Então o que acontece? O anticristo vai precisar de efeitos holográficos que vão produzir aparências e as pessoas vão se iludir. Agora eu vou voltar para a Bíblia. Lembra que Jesus disse: quando disserem para você, ele está em cima da montanha, ele está em cima do telhado, ele está ali fora. Aí Jesus disse: não vão até lá, vocês não vão precisar ir até lá ver, porque onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Ou seja, Jesus estava dizendo: quando alguém chegar com você, ei, lá vem Jesus descendo na nuvem, um som de trombeta, Jesus descendo, olha, lá vem Jesus, está voltando. Principalmente se for um ímpio que chegar com você, se chegar um bêbado com você, um ladrão, uma prostituta, um viciado, ei, irmão, lá vem Jesus. Querido, fique em paz. A Bíblia diz que o inimigo vai tentar enganar até os próprios escolhidos, então fica tranquilo. Se disser para você, lá vem ele, não acredite, porque a igreja não vai precisar que alguém diga, lá vem ele. Você tem o Espírito Santo. É por isso que Paulo disse: se você não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você não tiver, busca. Quem sabe nessa colheita global você vai ser cheio, vai ser renovado. Você vai precisar do Espírito Santo no dia do arrebatamento da igreja. Os efeitos holográficos do anticristo vai ser para iludir quem? A igreja. Só que a igreja não precisa que alguém diga, lá vem ele. Por isso Jesus disse: quando disserem para você, está ele, não vá lá, nem olhe para lá. Eu falei para vocês que o anticristo está desde Gênesis, né? Mas em forma de quê? De influência, de poder, de força. Agora, quando a igreja sair, ele toma forma. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que ele vai dar essa comparação, essa analogia, que quando a igreja que impede o anticristo for tirada, aí ele se manifestará e ele virá com todo o poder, e Paulo usa essa palavra, engano, ilusão de ótica. Queridos, vocês não sabiam, mas a ciência está pesquisando ultimamente a capacidade do chip, do microchip, de curar. Como assim, pastor? Lembra que vão receber uma marca ou na mão direita ou na testa? A minha esposa ficou assustada. Nós estávamos, qual mercado era? Não pode dizer que está filmado, né? Não vai assustar o pessoal. Nós estávamos no supermercado ontem, né? E ela passou lá, o cartãozinho dela lá, pagou a conta e um cidadão chegou e colocou a mão. Pastor, que Manaus? Que Manaus. Eles não vão dizer, eu tenho chip. Não, o cidadão só colocou a mão e ele pagou a conta dele. Está pensando que está fraca a coisa? Está pensando que Jesus vai demorar? Pensando que você vai ficar muito tempo aqui para envelhecer? Estamos indo embora dessa terra. Glória a Deus. O anticristo virá na eficácia de Satanás e com todo o poder do engano. Só que tem um detalhe:
Apocalipse vai dizer, lá no capítulo 12, no 13, vai dizer que também o anticristo virá com o poder da besta, do falso profeta e de Satanás. Aí a coisa complicou, porque agora, presta atenção, enquanto ele vinha só com o poder da internet, da imaginação, coloca-se um chip na cabeça da pessoa. A maioria das doenças do ser humano são o quê? Psicológicas. Estamos vivendo em que época? Na época da depressão, síndrome do pânico, doenças que não são diagnosticadas patologicamente, o médico não encontra. Hoje tem mais gente fazendo psicologia do que aprendendo a cortar o camarada para tirar a doença, literalmente. Porque a doença do século, todo mundo ficou com medo. Sabe o que é quando alguém, o médico olhou para você está com Covid, morri. Já se despediu logo. Já estou tchau, já estou indo embora. Por quê? Eu quero Covid para nós, no tempo dos containers. Eu perdi minha irmã. Meu Deus. No tempo do. Nós compramos oxigênio de R$8.000. Com garrafa e tudo. Não teve jeito, minha irmã não faleceu. Querido, implanta um chip na cabeça da pessoa e programa esse chip. Esse chip manda uma mensagem para o cérebro e diz assim: você não está doente, você está curado. Tu vai ver paralítico levantar, mano. Tu vai ver se Jesus demorar a voltar e isso começar logo, tu vai começar a ver. O camarada vai simplesmente conectar o chip e vai apagar. Quem tem carro aqui? Quem sabe que existe um computador de bordo no teu carro? Que você chega no mecânico, ele conecta um cabo que tem lá e ele liga no computador dele lá e ele apaga o problema do teu carro. O carro está com problema, o carro está falhando, o carro não anda, o carro não presta e não troca nenhuma peça, simplesmente ele conecta lá e aí aparece lá, falha no sensor tal, falha no sensor tal. Eu vou só apagar isso aqui, o carro fica bonzinho. Querido, o anticristo vai trabalhar dessa forma. Eu estou te revelando aqui um mistério de Deus, para você entender o que a palavra está dizendo, que ele virá na eficácia do engano de Satanás. Aí a pessoa vai ficar curada. Pastor, tu já pensou tão mal, eu chego no local e de repente um chip cura? O que eu vou dizer do anticristo? Rapaz, esse cara é legal. Amado, vai ter pastores, vai ter igrejas que vão adorá-lo, porque ele vai ser o melhor homem que vai existir na terra, do mundo terreno. Acontece o arrebatamento. No arrebatamento acontece a primeira ressurreição, porque haverão 3 ressurreições. E a primeira acontece no dia do arrebatamento da igreja. Capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Eu quero rapidamente fazer dar um parecer para você aqui. Você sabe por que ele diz a antiga serpente? Era aquela que conversou com Eva lá no jardim do Éden. É essa mesma aqui. Tu lembra que eu te falei que o anticristo, a besta, toda essa tríade aí, ela vem desde o jardim, desde Gênesis. Então vamos lá. E o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. Estou dando um pulinho aqui, tá? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado, assentaram-se sobre eles, foi dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos lá.
João vai ter uma visão dessas almas aqui. João vai dizer que ele viu essas almas debaixo do altar, clamando e dizendo assim: até quando, Senhor, o Senhor não julgará a nossa causa? Note bem uma coisa. Aqui existe um parecer teológico que cria uma ramificação, uma bifurcação, digamos, em duas linhas de raciocínio, mas eu quero abordar para você uma delas. Depois que a igreja foi embora dessa terra, começa a grande tribulação para os judeus. Note bem que a grande tribulação será para os judeus, não será para a igreja. A igreja vai entrar, mas não vai passar, vai embora, e aí Israel vai sentir a grande tribulação. Só que o mundo inteiro, junto com Israel, vão ter paz durante 3 anos e meio. O primeiro período da grande tribulação vai ser bom, vai ser tranquilo, vai ser de diálogo, vai ser de conversa, as coisas vão ser resolvidas assim, no amor. Vai ser tudo assim com respeito, com carinho, todo mundo vai se respeitar. Então, note bem, quando isso está acontecendo aqui na terra, a igreja está no céu. Vai passar 7 anos, só que os primeiros desses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio vai ser muito bom. O anticristo vai governar e vai ser maravilhoso. A Bíblia diz que vai ter segurança, vai ter tranquilidade, vai ser um reino. Primeiro, ele não tem armas, ele não tem flecha, ele tem um arco. Você está pensando assim, vai ter uma guerra aí, vai começar uma guerra da Ucrânia com a Rússia. Não vai acontecer isso não. Vai chegar bem pertinho. Jesus volta e o anticristo vai controlar tudo, vai acalmar todo mundo. Agora eu quero rapidamente dar um parecer para você. Vocês lembram que muitas pessoas já se tornaram de Cristo? Mas nós temos um agora que tem um nome muito interessante: Jean, Michel, Emmanuel, Frederico Macron, presidente da França, judeu, nascido no norte da França. Você sabe a idade dele? O homem mais rico, praticamente, do mundo atualmente. É ele que comanda os bancos. Ele começou como um banqueiro, hoje ele é o dono. Um homem que tem conversa. E ele consegue acalmar conflitos. Ele é chamado para resolver problema na Arábia Saudita. A turma está querendo explodir o mundo, ele vai lá e conversa, a pessoa se acalma. Tem conflito sim na França, o morador da França, os franceses vêm quando ele briga com ele, mas para o mundo ele é o melhor. Emmanuel, Deus conosco. Macron, grande. Judeu, o anticristo tem que ser judeu, possivelmente será judeu. Mas pastor, o judeu é de Deus. Do judeu, querido, só 144 mil. Só 144 mil de Cristo para cá. Não está se falando de Cristo para lá, mas de Cristo para cá só 144 mil. Agora, tu quer saber a contagem da igreja? Não dá para contar os salvos da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus disse lá em Mateus: eu vou tirar o reino da mão de vocês e vou dar a um povo que produz, um povo que ganha almas, que evangeliza, que dá frutos. Israel nunca ganhou uma alma. Israel não produz, Israel não evangeliza. Israel quer Deus só para si. Só 144 mil vão ser de Cristo para cá. Agora 12 mil de cada tribo. Tem uma tribo que vai sair fora. A tribo de Dan não consta lá no livro do Apocalipse. Pesquisa sobre a vida de Dan, o que ele fez com o pai dele antes. Querido,
Agora, o anticristo entra no cenário, assume o poder. Assim que a igreja foi embora, ele se manifesta fisicamente e ele então vai começar a governar com sabedoria, com inteligência, sabedoria humana, né? A inteligência terrena. E o mundo vai se fascinar pelo anticristo. Vai ter boneco do anticristo, vai ter camiseta do anticristo, vai ter adesivo no carro do anticristo. Todo mundo vai amar o anticristo, inclusive Israel, que é para nós a figueira que observa, que é o relógio, que é o ponteiro, que é o filtro. Israel é o nosso filtro, mas Israel vai ser enganado, porque ele vai oferecer uma proteção tão grande para Israel, através da conversa. Não vai deixar ninguém tocar em Israel por 3 anos e meio. Só que vai chegar um momento que Daniel vai dizer que ele vai assumir de tal forma o governo do mundo, que ele vai querer se assentar em cima do propiciatório, entre os 2 querubins da arca da aliança, no lugar onde é exclusivo para a glória e a presença de Deus. E Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas o anticristo vai se sentir Deus. Por que ele vai se sentir Deus, pastor? Por causa de 3 algarismos que nós encontramos no capítulo 13 de Apocalipse: meia, meia, meia. O que significa esses 3 algarismos para poderem se tornar Deus? Preste atenção. O número 6 é o número da imperfeição. O homem foi criado no 6º dia. O homem é imperfeito por natureza. Agora Deus é um só. Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. O padre João Ferreira de Almeida escreveu assim: o nosso Deus é o único Senhor. Não. O trecho original diz: Ele é um só. Então note bem, Lúcifer também é imperfeito. Jesus disse que ele é imperfeito desde o início, a mentira, o engano. Então Lúcifer também é o número 6. A primeira vez que o 6 aparece na Bíblia, lá no céu, quando Lúcifer tentou tomar o trono de Deus. Por quê? Lúcifer sendo imperfeito, o número 6 é o número da imperfeição, e Deus é um só. Na hora que Lúcifer tomasse o trono do único Deus, e o que se transformaria? No 7. E o 7 é o que? Perfeição. Primeiro o 6 aparece lá em cima, no início de tudo, antes daquela guerra entre os anjos lá no céu. O segundo 6 aparece quando o homem imperfeito, criado por Deus, come daquele fruto querendo ser igual a Deus, porque Lúcifer diz: se vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele. Vocês vão saber como ele sabe, vão entender como ele entende, vão ser inteligentes, sábios. E naquele momento o homem quis ser igual a Deus. Note bem, o número 6 ia virar o 7. Então, essas almas que são vistas no capítulo 20 são fruto dessa perseguição que Deus teve. Dessa perseguição da grande tribulação. Daqueles que negaram ele, mas não são de Israel. A igreja foi para o céu. Israel vai ser perseguido pela grande tribulação, pelo anticristo. E os que escaparam, os que não subiram, que ficaram, eles vão passar por um processo. A graça terminou. Agora eles vão ter que assumir uma responsabilidade, cada um consigo mesmo. Não tem mais Espírito Santo. Nem o poder da palavra e nem o Espírito Santo surtirá efeito em ninguém. Eu já vi um pregador dizendo: vai sumir as letras, vão sumir todas as letras da Bíblia. Isso é mentira. Não vai sumir. O que vai sumir da Bíblia? O sabor, o conteúdo, o convencimento. O que é? Vamos dizer, eu prego para você hoje e eu digo assim:
perseverem na presença de Deus em santidade. Por quê? Porque nós vamos para o céu, né? Agora imagina alguém pregar e eu vou dizer, mas para quê? Para que eu vou querer? O que eu vou ganhar? Para onde eu vou? O sabor da palavra, o conteúdo, o resultado não existe mais. Então agora já é difícil alguém aceitar. Agora quer dizer assim, se converta que você vai ser salvo. E agora você se converta. Se você se converter, a pessoa vai perguntar assim, mas já foi embora. A igreja não está mais aqui. Para que eu vou querer? Outra coisa, esses que ficarem vão sentir a perseguição, não a mesma de Israel, mas uma perseguição direcionada contra Jesus. Porque a perseguição contra Israel na grande tribulação, pastor, não se refere a Jesus. Se refere simplesmente à não aceitação do anticristo. Mas aqueles que ficarem vão ser perseguidos por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Não admire. O judeu não crê nos evangelhos. O judeu não crê no Novo Testamento. Só que essas pessoas que serão mortas na grande tribulação são pessoas que creem no Novo Testamento e que acreditavam em Jesus, mas não foram salvos. Agora, um detalhe, pasme sobre isso aqui. Essa grande multidão que João vê debaixo do altar, a Bíblia diz que eles serão servos de Deus para sempre e serão almas. Preste atenção. A igreja arrebatada no dia do arrebatamento, ela não será almas. Ela vai ser ressuscitada, vai ser transformada, vai receber um corpo e estará à mesa do Cordeiro. As almas que João vê debaixo do altar são almas que vão servir dia e dia por toda a eternidade. Então preste atenção, meu querido. Há uma classificação e Paulo fala dessa classificação. Ele fala de glória e glória. Ele faz uma comparação com o sol, lua, estrela e assim por diante. Então a igreja, os salvos, as almas, a noiva, Israel são classificados diante de Deus. Não é uma mistura só, não é todo mundo junto. Os que forem arrebatados na primeira ressurreição, que são a igreja, vão estar para sempre nas botas do Cordeiro. Vão passar 1000 anos lá em cima e depois vão descer para o novo céu, para a nova terra. Mas aqueles que foram degolados, nós usamos a palavra decapitado, degolado, né? Por causa do testemunho, eles vão ser almas e vão servir. Agora, vai haver uma diferença? Você vai querer estar sentado à mesa ou servindo à mesa? Por quanto tempo? Por toda a eternidade. É isso que João escreve. Para sempre. Você sabe por que essas pessoas vão servir lá? Como almas não vão ter um corpo, vão ser almas. Você sabe por que vão servir lá? Porque eles não serviram aqui. O que Jesus disse? Trabalhe enquanto é dia. A noite vem. Ninguém vai poder trabalhar. Evangelismo depois do arrebatamento? Não tem. Pregação para alguém, igreja lotada? Trabalhe agora. Você quer estar na mesa, sentado à mesa? Trabalhe agora. Você quer servir a vida toda, por toda a eternidade? E não adianta reclamar pedir férias. Não tem lá nem dia santo, não existe. Olha o tamanho do céu para você limpar, cuidar, zelar. Você quer estar à mesa ou quer estar servindo na eternidade? A igreja vai estar comendo. Aleluia. Isso é classificação. Bom, terminando a grande tribulação, 7 anos. No meio dos 7 anos, o anticristo vai querer ser Deus e vai querer ser entronizado. É aí que Israel vai abrir o olho. Daniel disse que ele vai quebrar. Israel vai quebrar a aliança com o inimigo, com o anticristo. Aí Daniel, do 9 para frente, já começa a tocar nesse assunto.
capítulo 12. E aí, quando Israel quebra a aliança com o anticristo se vira somente contra Israel. E aí Israel vai receber a fúria do anticristo, da besta, do falso profeta e de Lúcifer. E é nesse momento que vão passar 3 anos e meio sofrendo. E quando vai terminando o final desses 3 anos e meio, Jesus Cristo tem misericórdia de Israel. E ele vem socorrer o seu povo. Acontece um momento crucial da história. Existe um detalhe aqui que eu gostaria que você prestasse muito bem atenção. Enquanto passa 7 anos aqui embaixo de grande tribulação, está acontecendo 1000 anos lá em cima. Esses 7 anos de grande tribulação ele vai estar dentro do início do milênio. Agora, 2 cenas, uma cena no céu e uma cena na terra. Aqui acontece um problema terrível no meio da teologia, porque as pessoas vão dizer assim, vai acontecer 7 anos de grande tribulação e depois vai acontecer o milênio. Queridos, eu particularmente acredito que enquanto estiver acontecendo 7 anos aqui na terra, está acontecendo 1000 anos lá no céu. Porque para Deus, um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. E quando termina isso, Satanás vai ser aprisionado. Depois desses 7 anos, Satanás será aprisionado, acorrentado. Vai haver um reino chamado reino milenal. Esse período, alguns teólogos dizem que vai estar aqui gente boa e gente ruim vivendo juntos, e que vamos governar, todos os políticos vão ser crentes. Olha como eles entendem. Todos os governadores, todos os presidentes vão ser salvos. Vai haver um período de justiça aqui. O leão vai comer com o cordeiro, e a criança vai brincar com o escorpião, e vai ser tudo maravilha. Não vai ter ladrão, não vai ter ninguém. Irmãos, para mim acreditar nisso, então vou ter que acreditar um pouquinho que todos os maus morreram. Todo traficante morreu, todo ladrão morreu, todo mentiroso morreu, todo político mentiroso morreu. Mas ele morreu quando? A Bíblia não mostra nenhum momento que Deus vai fazer assim. Ele vem cá, vou matar vocês tudo que não presta, vai ficar só gente boa. Sabe quem que pensa assim? Testemunho de Jeová. Essa teoria é do povo do testemunho de Jeová. Que os maus vão morrer, vão ficar só os bons. Pastor, são 2 cenas então. Uma cena no céu, onde está a igreja, nas bodas do cordeiro. Isso. A segunda cena aqui na terra. Por quê? O que divide isso é a batalha do Armagedon, certo? Certo. Uma vez que ocorreu a batalha, Cristo venceu, aprisionou Satanás. O que resta aqui na terra? O que vai ter aqui na terra? Vamos lá. É esse que é o problema. Que alguém disse que desses 1000 anos vão estar reinando aqui só gente boa, os outros morreram. Deu uma doença nos outros. Eu sei que doença que eles vão inventar, que vai matar só os maus. Os bons vão ficar vivos. E esses vivos, eles vão ficar 1000 anos vivos. Irmãos, note bem. Acontece, termina a grande tribulação, começa a batalha do Armagedon. Essa batalha morrem as pessoas. Os 144 mil são tirados do meio da grande tribulação, de 7 anos. Essa multidão morre da terra. Satanás será preso por 1000 anos. Deixa eu perguntar uma coisa. Satanás precisa de corrente? Corrente segura um espírito? A Bíblia mostra um anjo descendo do céu com uma grande corrente, aí ele aprisiona Lucifer e ele fica preso por 1000 anos. Deixa
Deixa eu te perguntar, corrente segura o espírito? Não. Então note bem, mas aqui na terra vai estar parada, vazia. Morreram. As pessoas morreram. Depois da grande tribulação as pessoas morrem. E a terra vai estar vazia. Sabe qual é a maior prisão para o diabo? É não ter ninguém para tentar. E sabe qual é o maior prazer do diabo? É ter alguém para tentar. Se não tem ninguém, o que significa isso para ele? Um tédio, um aprisionamento, um vazio tremendo. Deus não precisa prender Lúcifer. E tem mais uma coisa, cuidado com a supergraça, que ensina hoje que Satanás já está preso. A hipergraça. Cuidado com ela. Quem crê na hipergraça pensa que Satanás está preso. Então nós já passamos do arrebatamento, já passamos da grande tribulação, nós já estamos no milênio. O pessoal da hipergraça, essa turma do YouTube aí que diz que só a graça já te salva. E eles ensinam que Satanás está preso. Satanás não está preso ainda. Nenhum demônio está preso ainda. Você está entendendo? Nesse período dos 1000 anos, a igreja estará lá e ninguém estará aqui. Esse povo morreu na batalha do Magicão. E aí nós entramos na fase da terceira ressurreição. E aí é que chega então a terceira. A segunda é as 2 testemunhas mártires que vão ressuscitar no meio da grande tribulação, bem no meio. 3 anos e meio. Pregar para os judeus. E vão pregar para os judeus. Os judeus se converteram através da pregação das 2 testemunhas mártires. Que eu não acredito que seja Moisés e Elias também. Tá? Nós não podemos preparar para essa conversa. Vou tocar nesse assunto no modo vez. Aí depois desse milênio aqui, aí acontece a terceira ressurreição. Todos vão ressuscitar que estão na terra. Os mares darão seus mortos, a terra dará seus mortos. Todo o universo, aonde estiver um morto no espaço, tem morto no espaço, querido, vagando dentro de roupas de astronautas, desses satélites que eles vão consertar para lá. Tem gente cadáver despedaçado voando lá. Não é disco voador não, é esses foguetes que eles mandam assim. Então note bem, tudo vai devolver os seus mortos, vai acontecer a terceira ressurreição, e nesse momento Lúcifer será solto. Por que solto? Porque agora tem gente. E a Bíblia diz que ele vai tentar todo mundo, e vai dizer, eu penso que Satanás vai chegar a dizer, você sabe quem ressuscitou você? Fui eu. A Bíblia diz que ele vai sair enganando de novo, mentindo para as pessoas. Fui eu que ressuscitou você, fui eu. Aí as pessoas vão novamente adorar. Queridos, aí Deus derrama fogo dos céus e elimina todos que são levados para o grande trono branco. Essa ressurreição é exatamente para isso, para levar as pessoas para o grande trono branco. É o último julgamento. Ninguém vai ser salvo nesse julgamento. Todos vão ser punidos e condenados. O juízo final também tem 2 cenas, certo? Uma para a igreja e uma para a terceira ressurreição. No juízo final, a igreja não estará sendo julgada. A igreja é julgada no tribunal de Cristo, lá de Coríntios. A igreja não vai ser condenada. O julgamento da igreja não é para condenação, é só para galardão. É para ver quem recebe um galardão maior do que o outro. É classificação, lembra? Agora, o julgamento do grande trono branco é só para condenação. Não vai ter ninguém absolvido lá. Todos vão ser condenados e lançados no lago de fogo. Aí é a segunda morte. E aí encerra toda a história das gerações de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Você está pronto? Todo o desenrolar dos acontecimentos vai ser no dia do arrebatamento da igreja. Dali
não tem freio mais. As profecias vão ter que se cumprir. Depois que Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai servir ou vai estar sentado à mesa com o noivo? Pense nisso. Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu queria ter aqui 6 horas aqui para nós ficar aqui, que a gente entrar nos mínimos detalhes. Eu tive a oportunidade já 2 vezes, uma vez na casa dele, outra vez na minha casa, de nós conversarmos muito, irmãos, sobre isso. E assim, tem coisas aqui que ele não falou. Por que eu disse para ele não falar sobre as 2 testemunhas? Eu entendo, mas eu não quero dar esse nó na sua cabeça agora. Eu quero que você absorva tudo isso agora, nesse primeiro momento, e aí nós vamos trazer para um seminário, ainda esse ano, começando cedo, para nós ir até a hora do almoço, 4 horas bem aproveitadas, um pouco, não com tudo, mas com um pouco do que esse homem tem, daquilo que Deus tem ministrado na vida dele, né? Esse estudo começou com a história da igreja, onde a igreja começou, quem começou a igreja, e eu disse para os irmãos, nós estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando de templos, nós estamos falando da igreja, que sou eu, sou você, aqueles que foram separados, chamados para fora. Como fomos chamados? Qual é o caminho? Batismo nas águas, ministramos. Batismo com o Espírito Santo, ministramos fundamentos da igreja. Inclusive o irmão Edivaldo, ele veio participar, irmãos, né? Durante esse estudo nós já batizamos o João, nós já batizamos o Edson, e o irmão Edivaldo veio e ele disse, pastor, eu também quero ser batizado. Está hoje aqui com o irmão, está recebendo o batismo nas águas em nome de Jesus, e já está entendendo que segundo Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 em diante, nós vivemos com 2 igrejas nesse tempo, nós ministramos isso na terça. 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia, são as igrejas desse tempo. E nós entendemos que o Senhor tem preparado uma igreja que tem aparentemente pouca força, aparentemente uma igreja pequena, mas que a porta está diante dela e ninguém pode fechar. E hoje você aprendeu qual é a porta? Qual é a porta? A cruz.